68 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 336, Sereias autor, voando sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Guerreiro Naga Gritante, Elite, criatura humanoide. Nível, 77. HP, 77.000. Defesa, 400. Seus atributos eram semelhantes aos da sereia gritante, e também era capaz de usar grito sônico. No entanto, era um monstro do tipo guerreiro que podia realizar ataques à distância e corpo a corpo, ao contrário da sereia gritante, que era ruim em combate corpo a corpo. Isso imediatamente deu a Zhang Yang uma pequena dor de cabeça. Mas ele cuidou disso rapidamente. Ao longo do caminho, aproximando-se lentamente do centro do palácio, todos os monstros Naga que apareceram na visão de Zhang Yang foram todos derrubados no chão por sua espada. Normalmente, monstros humanoides dropavam ingredientes para roupas, mas os Nagas eram categorizados como tipos anormais. Em vez de dropar roupas, eles dropavam conchas de moluscos, e Zhang Yang adquiriu uma boa quantidade de pérolas de todas as conchas de moluscos que coletou. Meia hora depois, ele finalmente chegou à frente da estátua, localizada no centro do palácio. Ele finalmente conseguiu vê-la de perto. Na base da estátua, havia uma grande fonte redonda. Embora o palácio já estivesse abandonado há muito tempo, a fonte ainda funcionava, e o som da água produzia um efeito relaxante. Respingo. Uma garota emergiu da água da fonte, com cabelos longos e sedosos, negros, que censuravam seu corpo nu e branco como a neve. Sua pele era como o mais fino jade, lisa e fina. Apenas 2 pedaços de concha cobriam seus seios como um sutiã, protegendo o par de existências significativas que se erguiam redondas e altas em seu peito. Meril, criatura humanoide normal. Nível, 70. HP, 7.000. Defesa, 70. Ela se inclinou na base da fonte, apoiando o rosto no braço como se estivesse pensando em algo. Também havia muitas mulheres nagas vagando pelos arredores da fonte, e elas pareciam estar guardando o local. Provavelmente, elas estavam tentando impedir que Meril fugisse, pois todos os monstros pareciam atentos e vigilantes, tentando detectar qualquer atividade suspeita por perto. Para salvar Meril, Zhang Yang sabia que tinha que matar todos os monstros ao redor. Zhang Yang deu um tapinha na cabeça de Wei e avançou para enfrentar os monstros mais fracos ao redor. Como a habilidade, grito sônico, desses monstros prolongava as batalhas por mais tempo do que deveria, Zhang Yang não conseguia matá-los com eficiência, levando cerca de 1 hora para eliminá-los. Se ele abrisse um caminho direto para a fonte sem derrotar todos os monstros, ele definitivamente seria cercado por eles ao resgatar o NPC. A essa altura, já teria se tornado um contra 100. Zhang Yang é habilidoso, mas sabia que não era capaz de enfrentar um bando de monstros de nível 70 a mais ao mesmo tempo, a menos que ele tivesse um conjunto completo de conjunto de armadura, de nível 80, nível platina violeta. Ele poderia economizar. Em sua vida passada, Zhang Yang havia passado por algumas situações semelhantes e agiu às cegas, sem pensar nas consequências. Com a experiência de um veterano, ele sabia que teria que fazer isso da maneira mais difícil. Corte. Limpando os arredores da fonte, Zhang Yang derrubou o último Naga com sua espada, e o monstro deixou cair um pedaço de botas de aço negro. Ele não pôde deixar de ficar chocado com aquilo, um equipamento de aço negro. Fazia tanto tempo que não via um. Depois de eliminar todos os monstros da área, ele finalmente pôde resgatar o NPC. Zhang Yang se aproximou da fonte em Wei e viu Meril descansando perto da fonte. Mas então, ela foi acordada pelos passos pesados de Wei, com uma expressão confusa no rosto, levantou a cabeça e olhou ao redor com seus olhos penetrantes. No momento em que viu Zhang Yang e Wei, Meril começou a entrar em pânico e, instantaneamente, abriu a boca e começou a gritar em uma frequência supersônica, "Ah!". Felizmente, os monstros ao redor foram eliminados por Zhang Yang, o que foi uma decisão sábia. Seu grito teria atraído todos os monstros para perto deles. Zhang Yang rapidamente tentou acalmá-la. "Não tenha medo, eu não sou uma pessoa má. Fui enviado pelo seu pai para resgatá-la." Meril apenas olhou para Zhang Yang enquanto continuava a gritar numa frequência ensurdecedora.
Será que ele deveria simplesmente pegar a menininha no colo e correr de volta? Zhang Yang deu alguns passos à frente, e Meryl nadou rapidamente até o meio da fonte, apavorada. Respingo. A grande cauda de um peixe surgiu na superfície da água. As escamas da cauda eram de cor rosada, e o corpo do peixe era extremamente bonito, diferente de tudo que ele já tinha visto. Zhang Yang ficou com os olhos e a boca arregalados, porque a cauda do peixe estava presa à parte superior do corpo de Meryl. Meryl finalmente expôs sua verdadeira forma na frente de Zhang Yang, com a parte superior do seu corpo sendo uma linda garota humana, enquanto a parte inferior era o corpo rosado de um peixe. Uma sereia. Meryl era realmente uma linda sereia. Zhang Yang ficou confuso com a situação. Que tipo de transformação é essa? Que reviravolta? Meryl olhou para Zhang Yang alarmada e então começou a perguntar: quem são vocês? Os guardas. Deveria haver guardas lá fora. O que vocês fizeram com eles? Meryl é mesmo filha daquele Krizan? Bem, Meryl é uma sereia. Ela seria parente daqueles nagas, homens-lagosta e outras criaturas do mar. E, claro, Meryl pode ser uma sereia mestiça humana ou algo assim, porque sua mãe pode ter sido uma sereia também, e seu pai era humano. Sou Zanyu, um aventureiro do Castelo de Jade Branco. Quando cheguei à Ilha Esmeralda, fui recrutado por seu pai, Krizan, para localizá-la de propósito, explicou Zhang Yang a Meryl. Quanto aos guardas Naga lá fora, ele não os mencionou. Era óbvio que Meryl tinha parentesco com essas criaturas marinhas. Informá-la de que ele massacrou todos eles. É melhor levar esse segredo para o túmulo. Meryl olhou para Zhang Yang, fechou os olhos, balançou a cabeça gentilmente e disse: sinto que o que você está me dizendo é verdade. Mas, Zanyu, eu não quero mais voltar para aquele suposto lar. Por favor, vá embora. Se ele não conseguisse trazer Meryl de volta para Krizan, então Zhang Yang nunca conseguiria completar sua missão e nunca colocaria as mãos no terceiro pedaço do fragmento quebrado da chave. Então Zhang Yang tentou entender melhor a situação primeiro. Milady Meryl, você pode me dizer por que não concordou em ir para casa? Meryl hesitou por um momento antes de começar a falar. Tudo bem, você parece uma pessoa honesta, então deixe-me lhe contar uma história. Ela nadou de volta para a borda da piscina, apoiou as mãos na lateral e se encostou nela. Então, apoiou o queixo bonito no braço enquanto batia na água com a cauda rosada na lateral da piscina, construída com pedras de jade branco. Minha mãe, Cinelia, era uma princesa da raça dos tritões, e ela era a mulher mais bonita entre todas as sereias de toda a raça. Há 17 anos, enquanto nadava até a superfície de um lago durante uma tempestade, ela foi levada pelo vento e pelas ondas até a costa de uma ilha, à beira da morte. Naquele momento, Krizan apareceu e salvou minha mãe. Não era uma história de conto de fadas em que o príncipe resgata uma princesa sereia, criando uma história tocante que fez as pessoas cantarem e chorarem. A única diferença é que Krizan não é um príncipe. As gotas de água no corpo de Meryl começaram a secar, enquanto Zhang Yang observava. Aquela cauda de peixe rosada dela começou a se transformar em duas longas pernas brancas como a neve. Claro, a parte importante estava coberta por uma concha. Ela se ajoelhou na beira da piscina, abraçou os joelhos e continuou a contar a história. Há uma regra para cada um dos tritões. Se algum de nós for salvo por um humano, devemos atender a um pedido do humano que nos salvou. O que Krizan pediu foi que tomasse minha mãe como esposa. No entanto, minha mãe já havia se apaixonado por outra pessoa e já estava grávida de mim em seu ventre. Então agora a história mudou de um príncipe que não era um príncipe na história, para uma pessoa má que tentou tirar a futura esposa de outra pessoa. Minha mãe implorou a Krizan que escolhesse outro pedido, mas Krizan não quis ouvir. Tínhamos que cumprir os juramentos e promessas que fizemos, então minha mãe não teve escolha a não ser se casar com Krizan. Meryl falou com um profundo sentimento de tristeza. Então, de repente, Krizan se tornou o grande chefe mau. Ao que parece, para obter o fragmento da chave, Zhang Yang não precisava completar a missão dada por Krizan. Tudo o que ela precisava fazer era esperar que Krizan se transformasse em um inimigo e simplesmente matá-lo para obter o fragmento da chave. Zhang Yu, você pode me dizer se é certo ou errado cumprir o juramento? Minha mãe insistiu em cumprir o juramento, e acabou vivendo o resto de sua vida em tristeza, lavando o rosto com suas próprias lágrimas todos os dias, e faleceu jovem, assim, sem mais nem menos. Meryl olhou para Zhang Yang com seus lindos e úmidos olhos.
Zhang Yang refletiu um pouco sobre o assunto e disse, depende do tipo de pessoa para quem você está fazendo o juramento. Se a pessoa for decente, é claro que você deve cumprir o juramento por ela. Mas se a pessoa for má, cumprir o juramento só significaria se machucar. Meryl puxou o braço de Zhang Yang e implorou, então, por favor, não me leve de volta para aquele lugar. Krizan não é meu pai, mas o assassino da minha mãe. Ele manteve minha mãe trancada na mansão e nunca deixou sair, porque estava preocupado que minha mãe escapasse. Depois que minha mãe faleceu, suas intenções ficaram claras, ele queria me tornar sua esposa. Eu só consegui escapar durante a noite e consegui chegar à raça dos tritões e implorei que procurassem meu verdadeiro pai para me aceitarem de volta. Então a verdade havia sido dita. Mas Zhang Yang ainda tinha uma pergunta sem resposta em mente, então perguntou, se você está disposto a ir com a raça dos tritões, porque deixou um rastro lá atrás com os fragmentos dos seus colares e as pérolas para eu seguir. Meryl balançou a cabeça e disse, isso não é obra minha, deve ser um dos guardas que Krizan ordenou que me seguisse. Ele nos seguiu até a entrada da caverna, onde foi capturado por Getelo e aprisionado em uma cela. Mas nenhum de nós imaginou que ele realmente havia deixado um rastro que os levaria até aqui. No momento em que Zhang Yang e Meryl conversavam, passos foram ouvidos de repente. Krizan e outros 5 guardas de elite entraram em cena. Eles imediatamente cercaram Zhang Yang. Aventureiro, bom trabalho. Você encontrou minha filha para mim. Pegue isso, esta é a sua bela recompensa. Krizan pegou um saco de ouro e jogou em Zhang Yang. Agora você pode ir. Pac, a bolsa de ouro chegou às mãos de Zhang Yang. Era volumosa e provavelmente continha centenas de moedas de ouro. Jing. Você completou a missão, a filha desaparecida, adquiriu 1 milhão de pontos de experiência. Guerreiro, por favor, não vá. Meryl se perdeu no momento em que viu Krizan e, em desespero, rapidamente buscou a ajuda de Zhang Yang. Proteja-me até que meu verdadeiro pai chegue para me resgatar. Sábio e justo aventureiro, por favor, ajude-me. Jing. Meryl lhe deu uma missão, comprar tempo, aceitar ou recusar? Aceitar, tempo de atraso, dificuldade, arrancar. Descrição, ganhe tempo suficiente até que o príncipe dos tritões chegue para ajudar. Dicas, uma das estátuas dentro da fonte contém uma passagem secreta. Há inúmeras armadilhas ao longo da passagem, que devem trazer efeitos vantajosos para sua missão. Conclusão, certifique-se de que Meryl não seja levado embora em 30 minutos 01. Zhang Yang releu a missão várias vezes e então sussurrou para Meryl, Meryl, vá rápido até uma das estátuas localizadas no centro da fonte e procure uma passagem secreta. Certo. Meryl seguiu as instruções e nadou de volta para a piscina da fonte, deixando uma linha de água atrás de si. Ela nadou até o centro da fonte, onde as estátuas estavam localizadas, e começou sua busca pela passagem secreta. Krizan ficou furioso e então falou, aventureiro, você está tentando brincar comigo? Zhang Yang sacou sua espada enigmática das trevas, e apontou para Krizan, seu sádico desprezível. Você não só forçou a esposa de outro homem a se casar com você, levando-a à morte, como agora pretende se casar com a filha dela. Bastardos como você não deveriam ser deixados vivos. Pui. Seu desgraçado. Como ousa me amaldiçoar, o grande Krizan. Mate-o, mate-o agora. Krizan levantou a mão e deu a ordem, e os 5 guardas de elite imediatamente avançaram contra Zhang Yang. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 337. Ganhando tempo, Krizan imediatamente deixou de ser um NPC de nome verde e se tornou um monstro-chefe de nome vermelho. Enquanto isso, ele ganhou 2 efeitos extras, coração torcido, ataque aumentado em 1000%, imune a todo dano, dura 30 minutos, arrogância, velocidade de movimento reduzida em 50%, porém, recupera 10% de velocidade de movimento para cada guarda que morre em batalha, dura 30 minutos. 30 minutos de invencibilidade, ataque decisivo, velocidade de movimento reduzida. A ideia principal da missão era clara, ganhar tempo. Não vamos falar de Zhang Yang por enquanto, o sistema é justo e não permitirá que nenhum jogador tenha chance de relaxar ao completar uma missão, nem mesmo em uma missão que exija centenas ou milhares de jogadores para ser concluída. Nenhum jogador poderá tirar vantagem de nenhuma missão. Enquanto isso, os 5 guardas de elite receberam um efeito adicional, perseguir, em cada um deles,
tendo sua velocidade de movimento aumentada em 100%, com duração de 30 minutos. Zhang Yang se virou e começou a correr. Ele correu ao redor da fonte e começou a brincar de esconde-esconde com os 5 guardas de elite. Os 5 monstros eram as chaves para manter a velocidade de movimento de Krizan sob controle. Então ele não deveria matar nenhum deles. Caso contrário, Krizan recuperaria sua velocidade normal e destruiria Zhang Yang. Os 5 guardas perseguiam Zhang Yang de perto, enquanto Krizan se dirigia para Meryl. Zhang Yang ficou chocado ao ver Krizan caminhando em direção a Meryl. Imediatamente, ele pulou na piscina da fonte e começou a nadar em direção a Meryl também. Encontrei. Quando as coisas estavam ficando tensas, Meryl de repente encontrou o interruptor e gritou animada: K! 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 A base de uma das estátuas se abriu de repente, e bem na frente de Meryl havia uma passagem secreta. A entrada era extremamente estreita e apertada. Parecia que só uma pessoa conseguia entrar. Entre! Gritou Zhang Yang freneticamente. Este era um caso em que sua destreza em combate não seria de nenhuma utilidade. Não há água na passagem, não consigo entrar. Meryl olhou para Zhang Yang, sem esperança. A cauda de uma sereia só se transforma em um par de pernas quando não há água alguma e a passagem está completamente seca. Zhang Yang já havia nadado até o lado de Meryl, então ele a pegou nas costas e começou a se espremer na passagem com ela. Seus imbecis, tragam-nos de volta para mim imediatamente. Krizan rugiu para seus guardas. Sim, senhor. Krizan. Todos os 5 guardas rapidamente se espremeram na passagem, um após o outro, perseguindo Zhang Yang e Meryl. Zhang Yang carregava Meryl nas costas enquanto o Iteio seguia atrás. A passagem não era tão escura quanto ele esperava, pois havia inúmeras pedras preciosas azuis adornando as paredes. Mesmo no escuro, o leve brilho das pedras preciosas limitava a visibilidade de Zhang Yang. Depois de caminhar dezenas de metros, a passagem começou a se alargar. Tinha cerca de 4 metros de largura e 2 metros de altura naquele momento, o suficiente para uma pessoa correr sem hesitar ou se preocupar em bater nas laterais enquanto corre. Os passos atrás de Zhang Yang podiam ser ouvidos com muita clareza, as botas de sua armadura pesada pisando no chão firme da passagem, o rangido entre as solas de suas botas e a areia no chão, produzindo estalos contínuos e nítidos, ecoando por toda a passagem. À medida que os ecos se misturavam cada vez mais, ficou difícil diferenciar se os sons vinham da frente ou de trás. Zhang Yang virou a cabeça para dar uma olhada e viu os 5 guardas segurando tochas, centenas de metros atrás deles. Enquanto carregava Meryl, sua velocidade de movimento caiu para apenas 80%. Ele pode não sentir o peso, mas sua velocidade de movimento definitivamente diminuiu. Era só uma questão de tempo até que aqueles guardas os alcançassem. Zhang Yang não estava muito preocupado com os 5 guardas, mas ele não podia matar nenhum deles, senão a restrição na velocidade de movimento de Krizan seria suspensa e ele realmente o atropelaria. A descrição da missão não mencionou que havia armadilhas na passagem. Já era hora de elas aparecerem. Zhang Yang continuou correndo, procurando por pistas. Correu por mais algumas dezenas de metros e, finalmente, avistou uma maçaneta na parede à sua frente, alça de armadilha, item. Nível 1. PV 1. Defesa 1. Zhang Yang não teve tempo de hesitar, então ele foi até a maçaneta, colocou as mãos nela e puxou-a para baixo com força. KKK. Uma porta de pedra caiu no chão, vinda do topo da passagem, com um estrondo, bloqueando a passagem dos 5 guardas no momento em que eles estavam prestes a alcançá-los. Seus dedos quase alcançaram o cabelo de Meryl, antes que a porta se fechasse de vez. Porta de pedra defensiva, item. Nível 1. HP, 1.000.000. Defesa, 1.000. Esta porta deve ser capaz de segurar os 5 guardas por um tempo, mas se Krizan chegar, a porta de pedra cairá quando o grandalhão começar a socá-la. Conforme Zhang Yang avançava, viu inúmeras pupilas brilhantes e suspeitas se aproximando. À medida que se aproximavam, Zhang Yang rapidamente percebeu que, na verdade, pertenciam a enormes ratos cinzentos, cada um do tamanho de um gato. Eles espreitam na escuridão com seus olhos brilhantes e sanguinários, causando um arrepio na espinha de Zhang Yang. Rato de esgoto, normal, besta. Nível 75. HP 7.500. Defesa 70.
Embora fossem apenas monstros comuns, eram numerosos. Zhang Yang viu os ratos aparentemente incontáveis a olho nu e sabia que não conseguiria matá-los todos de uma vez. Ah, ratos! Meryl ficou instantaneamente chocado e soltou um grito, batendo continuamente no ombro de Zhang Yang enquanto tentava se levantar mais alto que Zhang Yang. Claro que sim. Zhang Yang gritou irritado e colocou Meryl no chão. Então, sacou sua espada e ativou sua onda de explosão. Ele não podia entrar em combate, pois carregava uma pessoa nas costas. Pá! Uma onda explodiu e, na passagem estreita, a onda de explosão varreu todas as áreas disponíveis dentro da passagem, avançando até uma distância de 3 metros. Os ratos eram enormes, com cerca de 20 centímetros de comprimento, e estavam amontoados na passagem. Até 1000 ratos podiam estar dentro do espaço de 3 metros. Blastwave era limitado apenas pela distância, e nada mais. Não pela quantidade de alvos, nem se eles estavam sendo bloqueados por outros. Instantaneamente, aproximadamente milhares de -723 apareceram ao mesmo tempo e o efeito especial da Espada Enigmática das Trevas foi acionado. Além disso, o efeito especial da espada foi acionado tão rapidamente quanto o disparo de uma metralhadora. -723. -723. -723. Ponto. Zhang Yang ficou cego pelos valores de dano que apareciam à sua frente, e só conseguia ver inúmeros -723 bombardeando sua visão na tela. Se esse cenário acontecesse em um jogo online mais antigo, o jogo poderia ter travado ou os jogadores poderiam ter sido desconectados devido a erros técnicos. Depois de pelo menos um minuto, os números finalmente pararam de piscar. Zhang Yang só conseguia ver um mar de ratos mortos à sua frente, com um número relativamente pequeno de ratos ainda vivos. Gigigi. Os ratos restantes soltaram seus gritos furiosos e se uniram contra Zhang Yang. Quando o tempo de espera da onda de explosão terminou, Zhang Yang lançou outra onda de explosão nos ratos restantes, e foi outra cena espetacular onde os valores de dano dançaram na tela. Após o ataque da segunda onda, apenas dezenas de ratos sobreviveram. Zhang Yang riu alto e ativou seu Horizontal Sweep e Thunder Streak nos ratos restantes, eliminando todos eles. Esses ratos não derrubaram nada. No entanto, Zhang Yang olhou para sua barra de experiência e ela aumentou mais de uma grade. Santo Deus! É preciso saber que, após atingir o nível 70, o jogador teria que jogar por pelo menos 10 dias para poder subir de nível, e uma grade da barra de experiência exigia um dia inteiro na realidade para ser preenchida, o que significava 3 dias e 3 noites de jogo ininterrupto. E agora, Zhang Yang tinha conseguido tudo isso em pouco mais de um minuto. Existem outros métodos melhores e mais rápidos que esse. O efeito especial da Espada Enigmática Negra era como um bug quando se tratava de destruir inimigos no estilo AoE enquanto movia. O grande número de ratos foi inicialmente gerado no local para bloquear os jogadores quando os NPCs que os perseguiam eram bloqueados pela Porta de Pedra. Se os jogadores conseguissem eliminar todos os ratos, poderiam continuar avançando. Mas se os 5 guardas quebrassem a Porta de Pedra antes que os jogadores pudessem derrotar todos os ratos, a missão provavelmente teria fracassado. Mas ninguém imaginava que a Espada Enigmática das Trevas seria tão poderosa, e os ratos também estavam sendo muito cooperativos, espremendo-se em uma área apertada. Além disso, a onda de explosão era uma área de efeito que causava dano a todos os alvos dentro de sua área de alcance. Com todas essas 3 condições reunidas, o milagre em que Zhang Yang adquiriu 10% de pontos de experiência em um minuto se tornou realidade. Foi muito gratificante para Zhang Yang. Então agora, Zhang Yang só podia esperar por mais armadilhas semelhantes à frente deles, quanto mais, melhor. Depois de virar a cabeça para dar uma olhada, ele viu que os pontos de vida restantes da Porta de Pedra defensiva ainda estavam em 920.000. Zhang Yang rapidamente alargou os passos enquanto corria para frente. Depois de correr por cerca de 3 a 4 minutos, de repente, Zhang Yang ouviu um estrondo alto e estrondoso vindo de trás, e os sons de passos começaram a ecoar novamente. Zhang Yang sabia que devia ser Krizan, ele devia ter chegado à Porta de Pedra. Aparentemente, qualquer obstáculo se tornaria um pedaço de papel fino quando Krizan chegasse.
Mas Zhang Yang já havia conseguido uma vantagem de pelo menos 3 minutos. A segunda alça apareceu bem na frente de Zhang Yang, puxando para baixo. Bum! A porta de pedra caiu e o caminho foi bloqueado. Ela também tinha 1.000.000 de pontos de vida e 1.000 de pontos de defesa. Gigigi. Inúmeros ratos de esgoto se aproximavam pela frente, correndo em direção a Zhang Yang. Mas aos seus olhos, esses inúmeros ratos eram estranhamente fofos. Talvez fosse por causa dos inúmeros pontos de experiência, onda de explosão. Outro cenário espetacular se apresentou, com os inúmeros valores de dano subindo e descendo na tela de Zhang Yang. Era visível que Zhang Yang estava ganhando pontos de experiência rapidamente, e ele ganhou mais 12% de pontos de experiência em sua barra de pontos de experiência. Zhang Yang virou-se para Meryl e não pôde deixar de pensar em perdê-la depois de adiar por 29 minutos e desistir da missão, e então poderia recomeçar a missão para aproveitar os pontos de experiência repetindo o mesmo processo. Mas não parecia possível e não era certo fazê-lo. Embora Meryl fosse apenas uma NPC de nível normal no momento, a descrição da missão dizia que seu pai era o rei dos tritões e sua mãe era uma princesa dos tritões. Ela certamente estaria equipada com uma IA sofisticada, o que significava que ela certamente se lembraria se você fizesse algo para provocá-la. Meryl se sentiu envergonhada depois de ser olhada por Zhang Yang com aquele olhar estranho, então ela falou timidamente, guerreiro, por favor, não olhe para mim com esse tipo de olhar. Zhang Yang riu enquanto avançava com ela nas costas e, ao mesmo tempo, começou a falar bobagens. Você é tão bonita que Sou ficou quieto com sua presença. Meryl realmente acreditou, e seu rosto ficou vermelho imediatamente, corando. As palavras dele foram super eficazes nela. Ela então esfregou e beliscou o rosto com as mãos e se sacudiu sem parar, como se estivesse muito feliz, mas tímida ao mesmo tempo. Depois da segunda armadilha, veio a terceira armadilha, depois a quarta armadilha, depois a quinta armadilha. A sétima armadilha. Um fluxo de luz dourada brilhou sobre todo o corpo de Zhang Yang, e ele foi elevado ao nível 76 em uma cena magnífica. Ele se sentiu tão satisfeito. No entanto, era hora de ele se despedir da fortuna que estava ganhando enquanto fugia com Meryl. Ambos viram uma fonte de luz à sua frente e, à medida que se aproximavam, a fonte de luz se expandiu e, ao final dela, aparentemente, era a saída da passagem. Respingo. Ondas enormes se agitavam. Zhang Yang e Meryl saíram para uma plataforma semicircular, com o Iteio seguindo de perto. Na plataforma, as três direções eram as laterais do penhasco ao redor da plataforma, enquanto um lago se erguia abaixo deles. Splash! 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 Incontáveis monstros Zhang e a cobra emergiram da superfície do lago e começaram a vagar por ele. O número era assustadoramente enorme. Zhang Yang então se virou para Meryl. Meryl, vou te colocar no lago. Você pode esperar lá dentro até seu pai chegar. Aí você estará realmente segura. Não, Meryl respondeu rapidamente e usou seus dois braços longos e brancos para abraçar Zhang Yang firmemente pelo pescoço. Essas enguias cobras são as piores inimigas dos tritões. Elas definitivamente vão me despedaçar se eu descer no lago agora. Morpeg, Legendário Guardiã capítulo 338. O rei chegou. Zhang Yang olhou para o cronômetro da missão. 24 minutos já haviam se passado e faltavam apenas 6 minutos para o rei dos tritões chegar para resgatar Meryl. Proteja até o fim. Mais 2 minutos se passaram, e os 5 guardas finalmente saíram da passagem e se posicionaram bem na frente de Zhang Yang. Eles gritaram, brandindo suas armas, e avançaram em sua direção. Zhang Yang se lançou sobre o Itei e deixou Meryl subir atrás dele, onde ela o abraçou com força. Após cerrar os dentes, ele engoliu uma poção de recuperação transmutada de nível 5, com efeito adicional de ter uma taxa de 3% para recuperar 25% dos pontos de vida ao ser atingido por um inimigo. Isso equivalia a recuperar 0,75% dos pontos de vida cada vez que o inimigo o atingia. Os pontos de vida de Zhang Yang após montarem o Itei eram cerca de 60.000 pontos, o que significava que ele recuperaria 450 pontos a cada golpe. Além disso, com o efeito adicional da poção de recuperação do ele provavelmente conseguiria aguentar por muito tempo. Após ativar sua onda de explosão, os 5 guardas ficaram atordoados. Esses capangas carregavam o efeito de perseguir, para que pudessem alcançar Zhang Yang e Meryl muito mais cedo.
Além disso, eles garantiam que Krizan continuasse se movendo a passo de tartaruga, então Zhang Yang precisava mantê-los vivos, pois só podia usar suas habilidades de efeito de status para restringir seus movimentos. 4 segundos depois, os 5 guardas recuperaram o efeito de atordoamento e retomaram a perseguição de Zhang Yang. Eram como gazelas, Zhang Yang não conseguia se livrar delas, mesmo montado. Em pouco tempo, os 5 guardas já o haviam alcançado e estavam atacando o traseiro roliço de Uitei. Zhang Yang só conseguiu virar o Uitei para encará-los de frente. Se estivesse sozinho, Zhang Yang poderia simplesmente pular de sua montaria de urso e ativar seu salto heróico e golpe trovejante para desacelerar os guardas. Mas agora que tinha Meryl ao seu lado, o que parecia ser um fardo para ele só podia usar o Uitei para protegê-la de ser levada embora enquanto ele estivesse na montaria. Porque se ele pulasse de Uitei, o Uitei deixaria de ser uma montaria e se tornaria um animal de estimação comum, e a paraplégica Meryl acabaria caída no chão, indefesa. Zhang Yang se defendeu dos ataques, movendo-se constantemente para evitar receber mais golpes do que o necessário. Ele estava ganhando tempo para que a onda de explosão esfriasse, a fim de restringir os movimentos dele sem machucá-los muito. Ele perdia pontos de vida constantemente, mas havia usado uma poção de recuperação de transmutada que o alimentava constantemente com algum efeito de recuperação de pontos de vida. Assim, ele poderia durar um pouco. Bum! 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 Passos pesados podiam ser ouvidos se aproximando da saída da passagem, e então Krizan surgiu dali. Ele revelou um sorriso louco no rosto e disse: "Você não vai escapar de mim." Piaque piaque piaque. Meryl estava em pânico e não conseguia parar de dar tapinhos no ombro de Zhang Yang e dizer: "Guerreiro, ele nos alcançou. O que devemos fazer? O que devemos fazer?" Zhang Yang estava ficando irritado com as perguntas repetitivas dela e gritou de raiva: "Se você não se acalmar, vou te jogar direto para ele." Meryl ficou chocada e não ousou mais cutucar Zhang Yang, então ficou completamente em silêncio. Zhang Yang conduziu os 5 guardas pela plataforma em círculos, enquanto Krizan era como um chefão, seguindo seus lacaios de perto. Faltam 2 minutos. Mas os 5 guardas também não eram fracos em seus ataques. Cada golpe deles causava pelo menos 1000 de dano em Zhang Yang, e Zhang Yang já havia ativado suas habilidades de salvamento uma vez. Agora que sua barra de vida estava quase no fundo novamente, ele só podia ativar sua habilidade de salvamento mais uma vez. Por sorte, sua habilidade de salvamento já havia esfriado. Falta 1 minuto para o cronômetro da missão chegar ao fim. De repente, um feixe de luz branca vertical surgiu na superfície do lago, vindo de longe, e uma onda alta, de cerca de 2 a 3 metros de altura, era vagamente visível de onde Zhang Yang estava. A onda avançava agressivamente em direção ao local, como se tivesse a intenção de varrer tudo o que estivesse em seu caminho. "Zhang, espere só mais um pouco, meu pai está chegando." Meryl gritava de alegria e excitação. A onda parecia familiar de alguma forma. Parecia com aquela que virou seu barco quando ele chegava à Ilha Esmeralda. Será que era o rei dos tritões? Foi tudo obra dele? Meu pai não tem ideia de onde minha mãe está, então ele a procurou todos esses anos. Às vezes, ele liberava sua frustração agitando grandes ondas. Meryl deu uma explicação que fazia sentido. "Estas são as coisas que Getelu e os outros me disseram. Rápido, matem esse desgraçado." Parecia que Krizan sentia que algo estava errado, então ele rapidamente ordenou que os seus 5 guardas acabassem com Zhang Yang. 40.000. 30.000. Os pontos de saúde de Zhang Yang estavam diminuindo sem parar. Restam 30 segundos. Restam 20 segundos. A onda alta se aproximava cada vez mais a cada segundo, e Zhang Yang vagamente conseguia ver a sombra de um tritão bem em cima da onda. O tritão segurava um tridente dourado na mão, soltando rugidos estrondosos para expressar sua fúria. Rápido. Rápido. Krizan não conseguia se mover rápido, então tudo o que ele podia fazer era ordenar que seus guardas fizessem isso por ele. 20.000. 10.000. 5.000. 1.000. Puff. Um dos guardas atirou seu machado em Zhang Yang. Zhang Yang já havia esgotado todas as suas habilidades de salvamento e vinha se esquivando dos golpes sem parar. Mas o quarto ataque foi tão repentino e próximo que parecia impossível evitá-lo. A lâmina do machado chegou cada vez mais perto do seu rosto.
Se o ataque acertasse seu rosto, ele seria um homem morto. Ding! Quando tudo parecia perdido, um tridente dourado foi arremessado de longe, desviando o machado antes que ele atingisse o rosto de Zhang Yang. O brilho das faíscas era ofuscante. Qiang. O tridente dourado surgiu com uma força incrível. Após desviar do machado, cravou-se profundamente na superfície das rochas, na direção em que voava. Um terço do tridente já estava enterrado na rocha sólida. Zhang Yang havia escapado da morte mais uma vez. Ele soltou um suspiro de alívio e voltou os olhos para o cronômetro da missão. O cronômetro da missão já havia chegado a 0 e 0. Estrondo. A onda havia chegado, e os jatos d'água espirravam por toda a plataforma, causando enormes estrondos que sacudiam os ouvidos de todos ao redor. As enguias cobra pareciam peixinhos de lama, arrastados pelo enorme impacto da onda. Suas barrigas brancas e mortas jaziam imóveis acima da superfície da água. Foi nesse momento que o tritão pisou na água e saltou para o chão da plataforma. Ele acenou com a mão esquerda e uma luz branca percorreu seu corpo. Cada gota d'água em sua cauda de peixe secou instantaneamente, e a cauda se transformou em um par de pernas masculinas. Ele ficou parado bem na frente de Zhang Yang como uma montanha imóvel. Getelo, o rei dos tritões, criatura humanoide mítica. Nível HP. Defesa. Uau, uma pessoa muito importante, VIP, chegou. No momento em que o cronômetro da missão chegou ao fim, os dois efeitos em Krizan também desapareceram automaticamente, e Krizan recuperou sua velocidade de movimento normal. É claro, seu ataque também havia retornado à configuração padrão. Ele não era mais um ser ridículo e imortal. Ele sacou a espada que pendia de seu cinto e disse: humanos e tritões têm um tratado de paz, e nenhum deles o quebrou. Aquela sereia fez um juramento comigo. Você está tentando ir contra o juramento que vocês, tritões, fizeram. Getelo levantou o braço direito e o moveu em direção ao local onde o tridente caiu, e o tridente emergiu da rocha e voou direto para sua mão. Ele girou o tridente em um círculo sobre a cabeça e provocou um vento forte ao seu redor. Então, apontou o tridente para Krizan e falou de forma calma e autoritária: estou aqui pela minha filha. Pai, foi ele quem aprisionou a mãe. Foi ele quem forçou a mãe a viver em agonia. Foi ele quem empurrou a mãe para a morte. Meryl apontou o dedo para Krizan. Uau, de Getelo para pai num piscar de olhos. Ela se adapta rápido mesmo. Só porque ele é da realeza. Zhang Yang pensou consigo mesmo, com desaprovação. Getelo encarava Krizan com olhos assassinos e disse: humano, você ousou aprisionar meu noivo. Este crime não pode ficar impune. Você vai pagar, agora. Ele forçou a mãe a se casar com ele, tudo porque ele a salvou. Meryl começou a acusar Krizan de seus crimes. Getelo ficou furioso ao ouvir tudo isso e gritou: seu pedaço de ser humano inútil, como ousa maltratar minha Cinelia? Imperdoável. Imperdoável. Krizan riu alto e disse: então você é o homem em quem Cinelia pensava todos os dias. Foi uma pena que ela não tenha podido vê-lo pela última vez antes de partir deste mundo. Seu desgraçado. Morra. Getelo estava cheio de raiva. Brandiu seu tridente e avançou contra Krizan. Então eu vou matar vocês, antes de tomar a filha de vocês para mim. Krizan ria loucamente enquanto brandia sua espada em direção a Getelo. Ele latiu para os 5 guardas: vão buscá-los, rapazes. Os 5 guardas imediatamente levantaram suas armas para Getelo e avançaram. Saiam daqui. Getelo soltou um rugido estrondoso e girou seu tridente. O golpe foi rápido e, instantaneamente, os 5 guardas receberam um dano de cerca de 30.000 em cada um deles. Chefes míticos são realmente fortes. 2 segundos depois, Getelo girou seu tridente mais uma vez e causou mais a 30.000 de dano a cada um dos guardas. Os guardas de elite tinham apenas cerca de 70.000 pontos de vida cada um. Após 2 rodadas de ataques com o tridente, eles ficaram com apenas 10.000 pontos de vida cada. Zhang Yang desceu das costas de Wei e colocou Meryl em um canto. Agora que Getelo estava no local, Meryl definitivamente estaria segura. Ele usou uma bandagem e recuperou 16.000 pontos de saúde, e então se virou de volta nas costas de Wei e avançou em direção aos 5 guardas. Com varredura horizontal, ele infligiu mais de 4.000 de dano a cada um dos guardas. Não era necessário, pois eles estavam a apenas um golpe da morte.
Ele estava simplesmente entediado de ficar parado assistindo. Como esperado, Getelo girou seu tridente mais uma vez e derrubou todos os 5 guardas no chão de uma vez por todas. Depois de eliminar o lixo, era natural que Getelo e Zhang Yang voltassem sua atenção para o chefão. No entanto, Zhang Yang não ousou avançar, pois todas as suas habilidades de salvamento ainda estavam em recarga e seus pontos de vida estavam longe de serem recuperados. Se ele avançasse contra Krizan agora, acabaria sendo esmagado até a morte. Getelo soltou um longo grito e pisou no chão com uma aura emergindo de seus pés antes de avançar em direção a Krizan. Puff! Ele brandiu seu tridente na tentativa de perfurar o peito de Krizan. Claro, Krizan não ficaria parado sem fazer nada. Imediatamente, ele ergueu a espada para contra-atacar. Os 2 NPCs de nível líder entraram em batalha. Zhang Yang seguiu Getelo por trás. Ele sabia que não poderia causar muito dano ao chefe, mas poderia pelo menos ajudar Getelo aplicando 5 camadas de defesa aleijada, para enfraquecer a defesa do chefe. Era definitivamente melhor do que não fazer nada. Além disso, se o monstro for morto pelo NPC sozinho, o jogador não ganhará nada. Embora ambos fossem líderes, uma criatura de nível mítico estava 2 níveis acima de uma de nível amarelo. Seus níveis também eram diferentes, o que fez com que Krizan fosse superado em todos os aspectos. Getelo estava esfaqueando e cortando Krizan com velocidade e força incríveis. Respingos de sangue escorriam do corpo de Krizan em padrões florais enquanto ele era esfaqueado e cortado por Getelo. O tridente realmente causou um grande estrago em Krizan. 90%, 80%, 70%. Embora Krizan tivesse uma grande quantidade de pontos de saúde, eles estavam caindo a uma taxa alarmante. Krizan ativava a sua colisão tornado, de vez em quando, e com muita frequência também. Ele ativava a habilidade uma vez a cada 10 segundos. Mas Zhang Yang tinha bloqueio para contra-atacar, contanto que cronometrasse seu bloqueio bem o suficiente, não precisaria receber nenhum dano do chefe. Como Getelo estava mantendo o chefe ocupado no momento, tudo que Zhang Yang precisava fazer era reservar seu bloque para o ataque tornado Cleave do chefe. 50%, 30%, 10%. Sob o ataque ridículo do chefe de nível mítico, Krizan não teve outra escolha a não ser morrer em tragédia. Chique. Getelo perfurou o peito de Krizan com força bruta, puxou seu tridente e desferiu outro golpe horizontal, arrancando carne da ferida já aberta. Sangue fresco escorria dos cortes no corpo. Não, Krizan soltou um grito patético enquanto vomitava sangue, engasgando com o próprio sangue. Então, ele caiu no chão, involuntariamente, e morreu. Pac! Um pedaço de metal branco prateado que caiu do corpo de Krizan. Fora isso, o chefe não deixou cair mais nada. Zhang Yang estendeu a mão para pegar a peça de metal branco prateado e imediatamente recebeu uma notificação do sistema. Ding! Você obteve um item, fragmento da chave do vazio 2. Zhang Yang não teve outra escolha, pois durante a batalha final com o chefe, Zhang Yang estava apenas bisbilhotando como uma abelhinha, e o resultado seria o mesmo com ou sem ele por perto. O sistema já havia sido muito generoso ao lhe dar o fragmento da chave que ela procurava. Então agora, ele só teria que esperar para ver que tipo de recompensa receberia após completar essa missão. Meryl e Getelo finalmente se reencontraram. A cena de uma filha se reencontrando com o pai foi apresentada a Zhang Yang. É claro que eles estavam trocando palavras doces enquanto lágrimas quentes escorriam por suas bochechas. Depois de um longo tempo, Getelo finalmente voltou sua atenção para Zhang Yang e agradeceu a Zhang Yang. Guerreiro, você salvou minha filha do mal, agora estou em grande dívida com você. Ding! Você completou a missão, ganhando tempo, adquirindo 10 milhões de pontos de experiência. Zhang Yang ficou tocado pelo momento em que eles finalmente perceberam que ele ainda estava lá, mesmo depois do reencontro mais melodramático. Ele disse: reprimir os violentos e ajudar os fracos é apenas meu dever, nada mais. Getelo assentiu e disse: os tritões serão seus amigos para sempre. Adeus, meu amigo. Estão tentando brincar com ele? Zhang Yang estava apenas fingindo ser modesto na frente deles e eles não lhe deram nada em troca. Ainda seria razoável se não lhe dessem uma arma lendária, mas pelo menos poderiam ter lhe dado algo bom. Que busca mesquinha é essa? Só um fragmento da chave do vazio.
Ainda assim, foi uma sorte que os pontos de experiência ganhos na missão fossem realmente abundantes, o que elevou Zhang Yang em um nível. Pelo menos, valeu a pena, afinal. Zhang Yu, o status de Meryl havia sido elevado em 3 graus após seu reencontro com Gitelo. Agora que ela se tornara a princesa dos tritões, seu grau havia sido elevado para o grau violeta platina, e ela também herdara todos os feitiços de Gitelo. Com apenas um leve movimento de sua cauda de peixe, todas as gotas de água em sua cauda desapareceram, e sua cauda se transformou em um par de pernas longas. Ela caminhou até Zhang Yang, curvou-se diante dele e então agradeceu. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Já que ele fingiu ser modesto, vamos prosseguir. Zhang Yang sorriu e disse, Meryl, vou sentir sua falta. Meryl corou instantaneamente e sorriu, seu rosto vermelho como um tomate. Ela tirou do nada uma pequena tartaruga do tamanho de uma palma e entregou a Zhang Yang. Este é um presente que meu pai me deu, decidi que você deveria ficar com ele. Então, sempre que vir esta pequena tartaruga, você se lembrará de mim. Depois disso, ela se afastou com o rosto vermelho e pulou na água do lago. Jing. Você adquiriu uma nova montaria de batalha, tartaruga mítica. Getelo fez uma cara estranha ao ver a filha entregar a tartaruga e, depois de observá-la por um tempo, também pulou no lago. Alguns segundos depois, o pai e a filha apareceram a centenas de metros da costa, surfando uma onda, deixando Zhang Yang para trás. De longe, Zhang Yang podia ver vagamente a imagem da princesa dos tritões, Meryl corando na frente dele. Ele não pôde deixar de sorrir e então mencionou os atributos da tartaruga mítica, para dar uma olhada. Tartaruga mítica, montaria de batalha violeta platina. Nível 0. PV 50. Bem no meio da mochila de Zhang Yang, uma locação da tartaruga mítica apareceu automaticamente e ocupa um espaço da mochila. Arrendamento da tartaruga mítica, montaria de batalha violeta platina. Uso: invoca ou libera uma tartaruga mítica, que pode ser montada para a batalha. A velocidade de movimento da tartaruga mítica será reduzida em 90% em terra. No entanto, a velocidade de movimento subaquático da tartaruga mítica aumentará em 300%, e você poderá respirar debaixo d'água. Se você morrer enquanto estiver montado na tartaruga mítica, só poderá invocá-la novamente 10 minutos após a morte. Você só pode invocar uma montada de batalha por vez. Tempo de invocação: 2 segundos. Nível necessário: 30. Vinculado na retirada. Uma montaria de batalha, de grau violeta platina, subaquática. Incrível. Não é de se espantar que Getelo parecesse estar com prisão de ventre quando Meryl lhe entregou a tartaruga mítica. Afinal, era um presente inestimável para sua filha. Zhang Yang não pôde deixar de sorrir como um idiota, porque ele tinha acabado de ganhar algo muito útil para uso futuro. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 339, Tartaruga Mítica. Como a tartaruga mítica estava atualmente no nível 0, ela só podia aparecer na forma de um pequeno animal de estimação. Foi uma sorte que esta tartaruga mítica pudesse ser invocada junto com o Itei. Zhang Yang rapidamente rasgou um pergaminho de teletransporte e voltou para o castelo de Jade Branco, escolhendo um local onde havia um grande número de monstros e começando a treinar a tartaruga mítica. Era relativamente fácil subir de nível 1 pet, além de Zhang Yang estar enfrentando monstros de nível 70 ou superior. Então a tartaruga mítica recebeu uma quantidade enorme de pontos de experiência. Em pouco tempo, o pequeno sujeito já havia subido para o nível 30 e foi imediatamente promovido ao status de montaria de batalha. Com o Itei como a montaria de batalha, de nível mais alto, a tartaruga mítica foi automaticamente desinvocada e colocada de volta na mochila. Então, quando Zhang Yang tentou invocar a tartaruga mítica, o Itei foi substituído pela presença da tartaruga mítica, e foi banido para a mochila. Nível 30, tartaruga mítica, já havia crescido mais do que o tamanho de uma tartaruga adulta, com um casco grosso e sólido, como uma pedra de moinho, coberto por blocos de padrões misteriosos de linhas. Parecia muito místico. Tartaruga mítica, montaria de batalha violeta platina. Nível 30. HP 18.930, com aura de vitalidade. Pontos de foco 100. Defesa 1140.
Ataque: 2.890 a 3.290. Intervalo de ataque: 3 segundos. Dano por segundo: 1030. Habilidade 1. Vida compartilhada, passiva. Combine os pontos de saúde do dono e do animal de estimação. Habilidade 2. Defesa do casco de tartaruga. Reduz o dano recebido em 90% para o dono e para si mesmo. Dura 10 segundos. Consumo: 20 pontos de foco. Tempo de recarga: 10 minutos. Zhang Yang ficou muito satisfeito. Isso significava que ele havia adquirido outra habilidade que poderia salvar vidas. Uma montaria de batalha violeta platina é realmente poderosa. Comparado à sua montaria de batalha atual, uma amarelo dourada de nível 75, que tinha apenas 19.800 pontos de vida e um alcance de ataque de 4.212 a 4.612, a tartaruga definitivamente não perdeu. Claro, o Rei Urso de Orelhas Douradas também aprendeu uma habilidade, Construção de Ferro, aumentando em 30% o limite de pontos de saúde, e com a adição do aumento de 16% de aura de vitalidade, seus atributos ainda superavam os da tartaruga. No entanto, a velocidade de movimento desta tartaruga mítica era um grande ponto negativo. Era lenta. Levaria meio dia só para dar alguns passos. O tipo de impulso vagaroso que a tartaruga tinha realmente causaria câncer no cérebro em pessoas impulsivas. Por sorte, Zhang Yang tinha a habilidade domar mascotes, então ele não precisava necessariamente montar em sua montagem de batalha. Ele podia simplesmente deixar a tartaruga mítica rastejar lentamente ao lado enquanto ele atraía os monstros até a tartaruga mítica, e a deixava começar sua matança. Nos dias seguintes, Zhang Yang dedicou a maior parte do seu tempo e esforço para subir de nível, tartaruga mítica. Agora, ele estava paralisado pelo seu nível na hora de obter a próxima peça, fragmento de chave dimensional 4. Ele não tinha nada melhor para fazer no momento. Além disso, os 7 fragmentos da chave dimensional precisavam estar juntos para funcionar. Portanto, mesmo que ele realmente adquirisse os 3 fragmentos dentro do mapa da masmorra de nível 80, ele ainda teria que obter a peça final no mapa da masmorra de nível 90. Seu objetivo atual era subir de nível máximo possível. No dia 5 de fevereiro, Zhang Yang e sua equipe suave e sedosa participaram de mais uma partida do campeonato da Liga Profissional. Desta vez, seu oponente eram os Asas de Anjo, que já haviam enfrentado na competição da espada voadora, e eles se autodenominaram equipe de tecnologia Tengfei para a competição atual. Desta vez, a partida foi um golpe devastador para o partido da oposição. O partido de Zhang Yang venceu a partida por 5-0 e acumulou mais 2 pontos, ficando à frente dos outros partidos com um total de 8 pontos. E no dia seguinte, Fatia e sua equipe Watian conseguiram avançar para a sua segunda partida da competição e marcaram 5-4, mantendo por pouco uma receita positiva de pontos. No dia 10 de fevereiro, Zhang Yang e seu Silksoft Party mais uma vez marcaram 5-1 e garantiram sua vitória sobre o Millennium Team do Tiglori, consolidando seu primeiro lugar na lista de pontos acumulados. Em 13 de fevereiro, Zhang Yang não só elevou sua tartaruga mítica para o nível 75, como também conseguiu subir de nível para o nível 77, tartaruga mítica, montaria de batalha violeta platina. Nível 75. HP 38.280, com aura de vitalidade. Defesa 2.100. Ataque 6.271 a 7.071, intervalo de ataque 3 segundos, DPS 2.224. Esses pontos de atributo deixaram Zhang Yang sem palavras e babando ao mesmo tempo. Deixaram completamente para trás os pontos de defesa e saúde de Zhang Yang. Comparado ao ataque normal, 2038 a 2238 de Zhang Yang, o ataque da tartaruga mítica era muito mais intimidador e aterrorizante. Se o intervalo de ataque pudesse ser encurtado ainda mais, se tornaria um pesadelo. Ao atingir o nível 50, a tartaruga mítica também aprendeu uma nova habilidade, rasgar, causa 120% de dano físico ao alvo. Consumo, 50 pontos de foco. Se a tartaruga mítica não fosse tão lenta em terra, Zhang Yang definitivamente usaria o pergaminho de gravação de habilidade de animal de estimação para cortar a construção gelada e a
construção de ferro, de Whitney e transferiria as duas habilidades para a tartaruga mítica, sem qualquer hesitação. Infelizmente, ele teria que usar o pergaminho de gravação de habilidade de animal de estimação. Quando obtivesse uma montaria de batalha, o animal de estimação mais forte. Este ano, o dia 14 de fevereiro foi um pouco especial. Não foi apenas um dia dos namorados comum, mas também o festival tradicional mais celebrado da China, o Ano Novo Chinês. Como An Shu e Wei Yan haviam basicamente cortado laços com seus parentes, não tinham mais ninguém com quem celebrar um jantar de reencontro. Por outro lado, Zhang Yang estava sozinha há mais de 10 anos, então, quando 3 deles se encontraram por coincidência, decidiram preparar um jantar de reencontro. Inesperadamente, Sun Xiu não viajou de volta para sua cidade natal para celebrar o Ano Novo Chinês com sua família. Uma coisa era certa, Zhang Yang sabia que ela não era da cidade de Zhoushu. Então, no dia 14 de fevereiro, com o Dia dos Namorados e o Ano Novo Chinês coincidindo no mesmo dia, todos os 4 estavam sentados ao redor de uma mesa, jantando juntos. Zhang Yang conseguiu preparar alguns pratos e colocá-los na mesa, e os 4 beberam um pouco de vinho tinto enquanto conversavam levemente. Como haviam passado por muitas experiências ruins ano após ano, pareciam ter esquecido suas dificuldades por um momento, pois passaram a noite inteira juntos. Naquela noite, eles não entraram no jogo, mas ficaram acordados jogando alguns jogos de tabuleiro até às 5 da manhã, antes de se recolherem aos seus quartos, bocejando. É claro que eles usaram seus capacetes de videogame e entraram no jogo, pois podiam jogar dormindo. No momento em que eles entraram no jogo, eles receberam ondas de desejos dos jogadores de todo o servidor. Era uma atmosfera alegre. Com a chegada do Ano Novo Chinês, todos estavam radiantes de alegria. No entanto, An Shu e Wei Yan permaneceram abatidos, mesmo que tenham esquecido momentaneamente seus problemas no calor da celebração. O déficit da Silksoft Holding era muito pior do que eles poderiam imaginar. Embora tivessem vendido várias empresas e partes de suas participações, ainda não conseguiam cobrir todos os buracos que surgiram devido aos danos causados pela sabotagem interna. A Silksoft ainda mantinha a maior parte de sua integridade à vista do público, mas os bancos simplesmente se recusaram a oferecer empréstimos, tendo sua reputação manchada a esse ponto. Nesse ritmo, eles poderiam ter que fechar as portas. An Shu e Wei Yan quebraram a cabeça até que avistaram Zhang Yang se aproximando. Talvez ele pudesse estabilizar a situação, afinal. Era seguro dizer que Zhang Yang não tinha nada além de dinheiro. A pequena loja de mercadorias, o território e agora uma caverna de mineração. O total de ganhos com a administração de tudo isso lhe rendeu um total de 700 milhões. Zhang Yang, sendo um homem simples e de espírito livre, nunca soube exatamente o seu patrimônio líquido, mas apenas sabia que tinha dinheiro. Quando verificou, porém, teve que beliscar o rosto para ter certeza de que não era um sonho e que seus olhos não estavam lhe pregando peças. Pode-se dizer que a Silksoft Holdings é uma centopeia, pois um ditado popular diz que uma centopeia morre, mas nunca cai. Contanto que a empresa sobreviva às dificuldades, ela definitivamente poderá renascer das cinzas e renascer. Zhang Yang sempre teve grandes esperanças na Silksoft Holdings e, como seu dinheiro estava parado em sua conta bancária, por que não retirá-lo e usá-lo? Ele tinha um território, sua pequena mercadoria e também outras maneiras de ganhar dinheiro, então sempre teria uma renda estável. No entanto, seu dinheiro ainda não era suficiente para reanimar a empresa, pois ainda havia um déficit de 300 milhões em caixa. Agora que Zhang Yang se lembrava, havia uma pessoa chamada Li Hu, e a mulher era rica. No entanto, ele nunca imaginou que Li Hu concordaria imediatamente em ajudar logo após saber do pedido de Zhang Yang. Isso deixou Zhang Yang com sentimentos contraditórios, e ele ficou definitivamente chocado com a decisão instantânea dela. Se ele estivesse mentindo, Li Hu teria sido enganada em um total de 300 milhões. Como ela estaria disposta a se desfazer de tal quantia? A empresa de Li Hu não podia dar 300 milhões diretamente para a Silksoft Holdings, mas ela havia emprestado dinheiro do banco e conseguiu 300 milhões para a Silksoft Holdings. No dia 19 de fevereiro, a Silksoft Holdings divulgou um novo anúncio no noticiário, anunciando os 2 novos acionistas. Zhang Yang ocupava 21% das ações, enquanto Li Hu ocupava 10% das ações, realizando um investimento bem-sucedido de 1 bilhão.
resolvendo todos os problemas que a Silksoft Holdings estava enfrentando. An Shui e Wei Yanru finalmente se livraram de seus problemas, mas Zhang Yan ganhou toneladas de novos problemas. Porque, sob a recomendação e apoio das duas lindas moças, Zhang Yang foi forçado a assumir o cargo de CEO na empresa. Ele franziu a testa com suor cobrindo a cabeça e disse: "Eu não sei nada sobre economia ou finanças, muito menos sobre como ser um CEO." An Shui lançou-lhe uma piscadela sedutora e sorriu. "É muito simples ser um CEO, você só precisa saber assinar. Pegue uma caneta e escreva seu nome. Como dizem os sábios, a secretária cuida das coisas para você, e se não houver nada para cuidar, então você simplesmente cuida da secretária. Uma posição muito favorável para homens como você." Zhang Yang virou os olhos para trás e disse: "O que você quer dizer com homens como eu? Se é tão simples, por que um de nós não se torna CEO? A pequena neve precisa ir para a escola, e quanto a mim, meu propósito é gastar dinheiro, não ganhá-lo", declarou An Shui. Embora Zhang Yang ainda tentasse rejeitar o acordo, a situação era de 3 contra 1, a favor de Zhang Yang se tornar CEO. E pronto, Zhang Yang se viu como CEO da Silksoft Holdings. Ele havia sido enganado pelas mulheres diabólicas. No dia 20 de fevereiro, Zhang Yang tornou-se oficialmente CEO da Silksoft Holdings. Vestindo um terno com gravata, Zhang Yang entrou na empresa com a aparência de um humano, mas com os maneirismos de um cachorro brincalhão. Seja no elevador ou a caminho do escritório, todos os funcionários o cumprimentavam com Sr. Zhang, o que o deixava bastante desconfortável. Tudo bem, um homem deve fazer uma boa carreira mais cedo ou mais tarde, e inúmeras pessoas neste mundo teriam inveja da posição que ele ocupa agora. Zhang Yang se consolou e continuou caminhando em direção ao seu novo escritório. Depois de entrar no escritório do CEO, ele fechou a porta com força, pegou seu capacete de jogo e começou a jogar dali. Como ele estava muito perto de atingir o nível 78, ele passou a lutar por pontos de experiência o dia todo e, por meio de seus esforços, foi elevado ao nível 78 no final do dia. No dia 24 de fevereiro, as partidas de Rank S e Rank do campeonato da Liga Profissional, que foram adiadas devido à celebração do Ano Novo Chinês, foram finalmente retomadas. Enquanto isso, as partidas de Rank D do campeonato ainda não tinham um cronograma fixo ou tabela de batalhas para competir entre si. Portanto, se desejassem participar, poderiam simplesmente deixar o sistema decidir seu oponente com base em sua taxa de vitória para acumular pontos e aumentar sua taxa de vitória no campeonato. Mesmo durante o período do Ano Novo Chinês, várias equipes já haviam atendido aos critérios de pontos acumulados e taxa de vitória, e conseguiram se qualificar para participar do campeonato de Rank C. Quando as partidas do campeonato B Rank começarem, o campeonato da Liga Profissional do Milagre de Deus se tornará uma competição totalmente baseada no sistema fixo. No segundo dia em que Zhang Yang assumiu o cargo de CEO da Silksoft Holdings, ele recebeu uma ligação de Fatian dizendo que seu antigo apartamento estava pegando fogo na noite anterior e que tudo em seu apartamento havia sido perdido. Felizmente, todos que estavam no mesmo andar conseguiram escapar a tempo, e ninguém morreu no incidente. A causa do incêndio ainda era desconhecida, e a polícia ainda estava investigando a origem do incêndio. No entanto, 2 suspeitos imediatamente vieram à mente de Zhang Yang. Primeiro, naturalmente seria Liu Wei. Aquele sujeito já havia sido humilhado por Zhang Yang diversas vezes e, conhecendo sua personalidade vingativa, provavelmente se vingaria quando bem entendesse. Segundo, pode ser o peixe que escapou da última vez durante o incidente do Sr. Liu Xuan. Ele havia frustrado os planos dela, e isso provavelmente foi um aviso dela. 1. Uma centopeia morre, mas nunca cai. As velhas instituições são difíceis de morrer. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 340. O holandês voador Zhang Yang mergulhou em seus pensamentos. No final, ele sentiu que Liu Xuan era o principal suspeito. Se Liu Wei quisesse agir, já o teria feito antes de entrar na Silksoft Holdings. Como tudo aconteceu depois que ele se tornou seu, talvez o principal motivo de Liu Xuan para agir assim tenha sido o ódio e a intenção de se vingar de Zhang Yang. Com esse pensamento em mente, Zhang Yang voltou e compartilhou seus pensamentos com todos, o que deixou todos nervosos, especialmente An Shui e Wei Yan'er. Eles pediram a Zhang Yang que os protegesse ainda mais. Fatian aproveitou a oportunidade para conversar com os membros de sua própria gangue.
Esse sujeito conhecia todo mundo na comunidade local e até tinha muitos subordinados. Com a ajuda deles, Fatian pôde investigar a localização de Liu Xuan. Zhang Yang já havia mencionado que as pessoas com Fatian eram, em sua maioria, bandidos de rua. Eles não são policiais. Não seguirão os procedimentos legais. Eles tinham seus próprios protocolos, que eram bater primeiro e interrogar depois. Zhang Yang não se sentiu culpado por isso, já que a mulher nunca foi uma boa pessoa. No entanto, desde que Liu Xuan saiu da delegacia, ninguém mais ouviu falar dela. O Gordon vinha enviando seus capangas para procurar a mulher, mas sem sucesso. Nem mesmo um traço de sua sombra pôde ser encontrado na cidade. Embora a cidade de Zhusu não fosse um lugar grande, ainda havia pelo menos 6 a 7 milhões de portas para bater e casas para saquear. E isso partindo da ideia de que Liu Xuan não estava se escondendo de propósito. Se ela tentasse se desligar, a situação só pioraria para o Gordon procurá-la. Seria como procurar um grão de areia no meio da praia. Imagine uma cobra venenosa escondida em algum lugar que você não consegue ver, e então imagine a possibilidade de ser picado por ela a qualquer momento, sem que haja nada que você possa fazer para evitar. Esse tipo de sensação é extremamente desconfortável. Zhang Yang, Fatian, An Shui e Wei Yan passaram algum tempo discutindo o assunto. Eles até consideraram se mudar para outra casa. No entanto, antes que pudessem tomar uma decisão final, o pirralho contou a Sun Xiu sobre seus planos e provocou a ira incontrolável da policial. Por outro lado, Zhang Yang passava a metade do tempo no escritório como CEO da empresa de An Shui, a Silk Soft Holdings. Embora seu trabalho fosse tão fácil quanto assinar papéis, como An Shui havia dito, entregar o trabalho a uma secretária ou fazer o trabalho de secretária quando não havia trabalho, Zhang Yang não era tão carente sexualmente quanto Fatian. É verdade que seu trabalho era fácil, mas ele era constantemente assediado pelas secretárias. Zhang Yang não conseguia deixar de sentir que o falecido pai de Wei Yan era um playboy entre os playboys. Ele havia contratado 6 secretárias sensuais, de tirar o fôlego e cheias de atitude. Zhang Yang precisava usar esse tipo de adjetivo para descrevê-las, pois todas eram supermodelos nível Victoria's Secret. Que velho pervertido. Depois que Zhang Yang assumiu o cargo de CEO, todas as secretárias se aproximaram dele. Uma a uma, usaram suas habilidades para seduzir Zhang Yang. Em plena luz do dia, usavam saias lápis excessivamente curtas e cintas ligas sensuais. Cada vez que entravam no quarto de Zhang Yang, deixavam algo cair no chão para fazer um movimento. Faziam questão de gemer obscenamente para chamar a atenção de Zhang Yang e se abaixavam enquanto empinavam o peito para exibir seus decotes profundos. Ou se abaixavam para deixar Zhang Yang ver suas bundas. Zhang Yang podia jurar que algumas delas nem sequer tinham nada por baixo das roupas. Mesmo assim, sendo homem e não hipócrita, Zhang Yang tomou a liberdade de apreciar a vista. Sempre que as garotas se aproximavam dele e lhe ofereciam um espetáculo inesquecível, Zhang Yang simplesmente relaxava enquanto elas se divertiam. No entanto, a situação havia piorado a ponto de as garotas lhe entregarem uma xícara de café algumas vezes ao dia. O café indesejado era uma coisa, o principal problema era que elas acidentalmente derrubavam o café e derramavam um pouco em sua camisa, dando-lhes a desculpa para fazer contato físico. Contato físico, ou seja, atritos excessivamente sexuais e quase assédio. Houve até uma vez em que uma das secretárias derramou café nas calças de Zhang Yang. Sem nem perceber, a garota se abaixou, como um lobo faminto, e foi até os zíperes dele, e quase cumprimentou o pequeno Zhang Yang. Isso ultrapassou os limites para Zhang Yang, o que o levou a mandar demitir publicamente a secretária na hora. Com isso, as demais secretárias foram silenciosamente avisadas. Desde então, o comportamento delas mudou 180 graus. De garotas safadas e sensuais que pulavam alegremente em seu pau quando ele ordenava, para elegantes, casuais e sérias com as secretárias do trabalho. Elas até se vestiam decentemente para variar e faziam questão de esconder cada parte do corpo. Por fim, após um curto período de tempo, descobriram que Zhang Yang gostava de demonstrações ocasionais de afeto, desde que não passassem dos limites. Depois disso, voltaram a usar roupas reveladoras e a ser as secretárias que gemiam enquanto se curvavam, exibindo a frente e o traseiro. A única coisa que havia mudado em seu escritório era que ele precisava tomar seu próprio café. Após o trabalho,
Zhang Yang voltava ao jogo e continuava sua busca pelos fragmentos da chave dimensional perdidos. De volta ao Grande Lago Vala, ele havia ignorado todas as outras missões e tinha apenas um foco em mente. Originalmente, ele não planejava se dedicar ao jogo neste mapa, já que todo o local era praticamente água. Antes que um jogador pudesse colocar as mãos em uma montaria voadora, sua velocidade de movimento seria bastante afetada. No entanto, agora que ele tinha a tartaruga mítica, as coisas melhoraram. Como os jogadores haviam escolhido se reunir nos outros 5 campos de treinamento terrestres, não havia mais ninguém no Grande Lago Vala, então Zhang Yang pôde se dedicar ao máximo, sem que ninguém o perturbasse. Zhang Yang chegou à beira do lago e convocou a tartaruga mítica para perto de si. O rei urso de orelhas douradas se transformou em um orbe de luz dourada e voltou para seu inventário. Zhang Yang pulou nas costas da tartaruga e ordenou que ela se movesse em direção ao lago. O problema com a tartaruga era a sua velocidade de movimento. Ela se movia a uma velocidade incrivelmente lenta em direção à água, arrastando-se sobre suas nadadeiras. Vendo que se movia literalmente a passo de caracol, Zhang Yang lembrou-se de uma piada. Uma caracol adoeceu e pediu a uma tartaruga que comprasse um remédio na farmácia da rua oposta. Após 2 horas de longa espera, a tartaruga não retornou. Ofegante de raiva, o caracol berrou furiosamente e disse: "Por que essa tartaruga está demorando tanto?" Assim que o caracol terminou de expressar sua frustração, a voz da tartaruga pôde ser ouvida do lado de fora da porta. "Reclame de novo e você mesmo vai até lá." Zhang Yang riu sozinho. Assim que a tartaruga tocou a superfície da água, houve uma mudança imediata de velocidade. Como um trem, a tartaruga acelerou e de repente se viu praticamente voando na água. Umph! Boa velocidade! A velocidade de movimento da tartaruga mítica era tão rápida que superava a do urso branco. Além disso, como esperado de uma montaria de nível violeta platina, após mergulhar na água, uma enorme bolha de ar se formou ao redor das costas da tartaruga e protegeu Zhang Yang da água. O principal propósito de estar nas profundezas da água, além de se esforçar, era procurar a erva aquática chamada algas do diabo. Essa erva só podia ser encontrada ao redor ou em ambientes subaquáticos. Qualquer pequeno rio ou lagoa teria, embora com uma taxa de desove incrivelmente baixa. Ainda assim, o tamanho desse enorme lago explicava essa escassez. Zhang Yang queria coletar as algas do diabo, para criar poção de força nível 4. Como a erva não estava disponível no mercado no momento, ele teve que colhê-las por conta própria. Jing. Você ousou coletar em algas do diabo. Jing. Você obteve algas do diabo, X3. Foi uma pena. Seu herbalismo atingiu o nível de especialista. Coletar ervas em mapas de nível 90 ou inferior não aumentaria o nível de maestria da profissão. A erva, algas do diabo, não era especialmente rara, então os monstros ao redor das ervas não eram muito fortes. Era apenas um monstro de nível normal, o caranguejo marchante, que precisava de apenas 3 a 5 golpes para matar. Zhang Yang levou seu tempo coletando ervas e matando monstros. Num piscar de olhos, Zhang Yang já havia coletado quase uma pilha de algas do diabo. Houve um bip repentino em seu minimapa. Zhang Yang não percebeu, pois provavelmente era apenas mais um indicador de algas do diabo. No entanto, não demorou muito para que Zhang Yang percebesse que havia algo errado com ele. O bip estava se movendo. Será que as algas do diabo ganharam consciência e decidiram nadar para longe? Zhang Yang ficou extremamente intrigado. Então, deu um tapinha na tartaruga mítica e nadou em direção ao bip. Com pressa, a tartaruga chegou à fonte da luz piscante. Zhang Yang não conseguiu manter a cara séria ao ver o que lhe foi apresentado. Era um enorme veleiro. Não. Nadador. Zhang Yang estava quase 100 metros abaixo do nível do mar e o navio estava completamente submerso. O navio tinha pelo menos 200 metros de comprimento. As velas ainda estavam intactas e guiavam o enorme e imponente navio como um enorme dragão, nadando majestosamente sob a água. Pendurada no topo de uma massa central velha e apodrecida do navio, havia uma bandeira com um crânio humano. Escrita na parte inferior da bandeira, estavam as palavras holandês voador. No topo do navio, havia muitos tipos de musgo selvagem e ervas daninhas, e uma grande parte delas eram algas do diabo. Não é de se admirar que os bipes no minimapa pudessem se mover. Zhang Yang ficou grato por esta descoberta. O navio estava se movendo a uma velocidade extremamente lenta,
provavelmente a mesma que a velocidade da tartaruga quando caminhava em terra. O tamanho fazia parecer majestoso, apesar da velocidade de movimento. Zhang Yang nadou ao lado do navio para dar uma boa olhada nele. Depois de pensar bastante, Zhang Yang percebeu que o nome holandês voador era o nome do lendário navio fantasma. Segundo o folclore, o navio pertenceu a um grupo de piratas infames. Eles roubaram e saquearam inúmeros tesouros. Em um dia fatídico, durante um de seus assaltos habituais, encontraram um mago poderoso. Mesmo tendo conseguido matar o mago, os piratas foram amaldiçoados por ele. Como resultado, ninguém teve notícias deles por muito tempo. Muitos espalharam a notícia de que os tripulantes haviam perecido com o navio. Na verdade, o navio não foi destruído. Apenas foi transformado em um submarino. Foi por isso que ninguém nunca teve notícias deles. À distância, Zhang Yang notou que havia alguns esqueletos patrulhando a nave. Alguns estavam limpando, enquanto outros estavam na plataforma do observatório, olhando pelo telescópio. Parecia que nenhum deles havia percebido que já havia morrido e continuavam se movendo e se comportando como se estivessem vivos. Nesse momento, Zhang Yang percebeu algo. Piratas roubavam as riquezas dos outros. Agora que haviam afundado, deveria haver um tesouro no navio. Extremamente motivado, Zhang Yang acariciou a tartaruga e nadou em direção ao navio como um torpedo. Esta é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. O holandês voador tinha um enorme corpo de água para explorar. Se ele perder esta oportunidade, poderá levar mais um longo mês para procurá-la. Assim que a tartaruga chegou ao navio, Zhang Yang desmontou imediatamente e pulou no barco. 2 tripulantes esqueléticos notaram o intruso e imediatamente sacaram as espadas dos flancos e rosnaram para Zhang Yang, membro da tripulação do Flying do Timã, Elite, Spectre. Nível: 77. HP: 77.000. Defesa: 400. Menos 6.284. A tartaruga mítica estalou o bico e causou dano pesado em um dos esqueletos. Ao mesmo tempo, Tear foi ativado, causando mais 7.620 de dano ao mesmo monstro. Em um instante, um total de 14.000 de dano foi causado. Esse tipo de dano só pode ser causado por entidades fortes. Como esperado da montaria Violeta Platina. Que monstro! Sentindo-se extremamente sortuda por possuir a montaria, Zhang Yang iniciou seu próprio ataque ao esqueleto que se aproximava. Menos 1840. Embora Zhang Yang fosse supostamente ultra forte, seu ataque foi apenas um tiro de ervilha comparado ao ataque de seu próprio animal de estimação. Após uma curta batalha, Zhang Yang gastou cerca de 20.000 HP para matar os 2 monstros de elite. Zhang Yang levou um curto período para se recuperar totalmente, usando bandagens. A bordo da nave, havia mais de 10 monstros esqueléticos. Zhang Yang atraiu a atenção deles com a lança da obliteração, e os matou um por um. Depois de eliminar todos os monstros que encontrou, Zhang Yang tentou encontrar uma maneira de entrar no interior da nave. O problema era que a cabine estava lacrada. Se quisesse entrar, teria que encontrar outra maneira. Zhang Yang procurou por toda a popa da nave e desistiu, pois não conseguiu encontrar nenhuma entrada. Ele então montou na tartaruga e nadou em direção à proa do navio. Ao longo do caminho, matou mais de 10 tripulantes antes de chegar à proa do navio. Na proa, havia um homem enorme, usando o chapéu de capitão, pilotando o navio. O homem gritava comandos como: aproximem-se da ponte. Ou levantem a vela, Capitão Mordor, Cinza Prata, Espectro. Nível: 78. HP: 780.000. Defesa: 800. O chefe era obviamente um nível acima do monstro normal. Com um corpo perfeito, sem músculos em decomposição, a única coisa que o tornava não humano eram os olhos flamejantes verde esmeralda brilhantes. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.